Olá, seja bem-vindo aqui. Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre o 10º e último livro da República. Então, o que o Sócrates fez aqui ao longo de todo esse diálogo? O que ele fez foi fundar uma cidade, um estado ideal, de forma que houvesse harmonia e, na medida do possível, todos fossem felizes. Mas por que ele fez isso? Por que ele criou essa cidade? Ele fez isso com a finalidade de comparar a estrutura do Estado à estrutura do indivíduo. Porque, segundo ele, assim como na cidade, funciona também no indivíduo. Então, por isso, ele criou a cidade. Segundo ele, a mesma estrutura que permitiria a cidade ser feliz também proporcionaria ao indivíduo a felicidade. E o que é o indivíduo mesmo? O indivíduo é o ser indiviso, é o ser que não tem divisões dentro de si, é o ser uno. E esse indivíduo, assim como a cidade, ele seria composto de 3 partes, que são uma dessas partes é caracterizada pela irracionalidade, a outra parte é caracterizada pela impetuosidade e a outra parte é a razão propriamente dita. A parte irracional do indivíduo, ela é mais ligada ao corpo e às sensações. E o que essa parte busca principalmente é o prazer. Só que ela não sabe quais prazeres seriam bons ou quais prazeres seriam ruins para ela própria. Ela quer o prazer e foge da dor. Mas ela não sabe de fato o que seria bom ou não para ela. Então, como ela é uma parte muito desejante e a forma mais fácil de realizar desejos é por meio do dinheiro, o que essa parte, buscaria por ela mesma seria basicamente isso, o dinheiro. E a outra parte nossa, que é a parte impetuosa, o que ela quer mesmo é honra e reconhecimento. Mas ela também não sabe o que seria melhor para ela. Ela é capaz, sim, de impor força e vigor para a realização de um determinado objetivo. Mas ela não é propriamente sábia. Quem saberia mesmo o que é o melhor para nós? Quem saberia discernir entre várias opções qual seria a melhor? Seria aí a nossa parte racional. Então, essa parte é uma parte que pensa no todo, é uma parte que pensa no bem, ou seja, essa parte racional nossa, a nossa razão, que o Sócrates fala aqui, ela não é essa razão que a gente conhece, muito prática, é uma razão que pensa no todo. É uma razão que pensa no bem, na medida em que, quando todo está bem, quando todo está em harmonia, nós também estamos protegidos, não é assim? Então, essa parte, ela é inteligente a esse ponto, ao ponto de enxergar que o melhor para nós é o bem de todos. Então, como essa parte é a parte sábia, a parte que deteria a possibilidade de atingir a sabedoria, é ela quem deveria comandar esse indivíduo. Então, quando cada uma dessas partes aí exerce a função que lhe cabe, existiria justiça, que é o que é mesmo? É cada um fazer a tarefa que lhe cabe segundo a sua natureza. Então, se cada uma dessas partes exercesse de fato a virtude que lhe cabe, a gente teria a temperança e a moderação na parte irracional, a gente teria a coragem na parte impetuosa e a gente teria a sabedoria na parte racional. E a partir disso, nós teríamos aí a justiça e, consequentemente, o que mais também? A gente teria a unidade, que é o ser indiviso, o indivíduo, o ser uno, e teríamos, além disso, a harmonia. Então, o que o Sócrates fez aqui ao longo da República foi comparar essa estrutura que ele criou para a cidade com a estrutura que seria possível também para o indivíduo. Aí, quando chega aqui nesse 10º livro,
o que ele vai fazer? O Sócrates, né, o Platão, por meio do Sócrates, que é o seu principal personagem, é o seu grande investigador, ele vai ressaltar aqui que o mais importante para se chegar e garantir essa constituição, a fundação dessa cidade, do indivíduo, tanto para se chegar quanto para manter essa constituição, o mais importante seria cuidar do que é dito pelos poetas. E aí vamos lembrar que naquela época os ensinamentos e os valores morais, eles eram transmitidos principalmente por meio dos poetas, porque eram eles quem criavam os mitos, quem escreviam os mitos. E vamos lembrar aqui também que a educação, que o Platão fala que ela seria realizada principalmente por meio da ginástica e por meio da música. E música que estaria dividida em duas partes. Uma dessas partes seriam os mitos, as narrativas que falam sobre deuses, sobre heróis, sobre homens bons, e também a música seria composta das melodias, que é o que a gente conhece como música mesmo hoje. Então, assim, os mitos, essas narrativas eram muito importantes para aquela civilização, porque era por meio disso que se transmitiam esses ensinamentos, esses valores morais. Então, por isso, o Platão ressalta aqui que o mais importante para se garantir essa constituição seria cuidar do que é dito pelos poetas. E aqui ele vai fazer uma comparação entre os pintores e os poetas. Ele até faz uma crítica aqui ao Homero. Ele fala que ele tem afeto e respeito pelo Homero, mas que não se deve honrar um homem mais que a verdade. Então, assim, apesar de ele cita muito o Homero em seus diálogos, né? Então, a gente conclui por isso que o Platão era um profundo conhecedor do Homero. E, apesar disso, ele faz essa crítica que a gente vai ver o porquê disso, porquê dessa crítica. Então, ele fala o seguinte, um marceneiro, quando ele vai fazer uma cama, por exemplo, ele dá esse exemplo da cama. A cama, ela existe como ideia lá em um plano superior. Existe aquele modelo ali do que seria o ideal da cama. E o marceneiro, ele vai acessar esse modelo, ele vai acessar essa ideia para fazer a cama dele, que é o objeto, que já está aqui num plano diferente do plano aqui do mundo das ideias. Então, o marceneiro faz a cama dele tendo em vista esse modelo que ele acessou lá no mundo das ideias. E o pintor, que, por exemplo, vai criar um quadro com uma cama específica, ele não tem a ciência da cama, ele não sabe, ele não conhece a cama de suas várias perspectivas, ele olha a cama ali apenas de um ângulo e ele faz a pintura dele. Então, o pintor, ele não sabe mesmo a ciência da cama, a utilidade dela tão especificamente assim. Ele simplesmente faz uma imitação do objeto. E o objeto, ele já é uma aparência que está aqui no mundo, nesse mundo físico, né? Porque a verdade mesmo, a ideia, é o que está lá no plano das ideias. Então, aí ele traz aqui para o lado dos poetas, né? Ele fala que a verdade, ela está lá nesse plano superior, no mundo das ideias. E aí o que o filósofo faz, por exemplo, aqui, já estaria nesse plano aí do objeto, já estaria nesse plano da aparência. O filósofo verdadeiro, é claro, né? Aquele filósofo que ama a sabedoria e ele busca isso com a finalidade de transformar a sua vida, com a finalidade de colocar isso em prática e não ser um mero intelectual. Então, esse filósofo verdadeiro, que ele quer transformar o seu modo de viver, isso que ele faz já está aqui no plano das aparências. Mas o que o poeta faz é ainda uma imitação dessa aparência, porque ele não sabe propriamente o que é verdade, qual que é o melhor modo de viver.
ele simplesmente escreve ali aquelas palavras, e isso é grave porque ele coloca beleza, ele coloca ritmo, ele coloca um encantamento ali naquelas palavras, e isso seduz as pessoas. Mas ele não sabe propriamente o que é o melhor modo de viver. Então aquilo que ele escreveu ali pode levar as pessoas ao erro, pode levar as pessoas ao engano. Aí tem até um provérbio que ele é dito num livro aqui que eu tô lendo, que ele fala o seguinte: o erro desce por um plano inclinado, ao passo que a verdade tem que subir penosamente a escarpa da colina. Então é isso que o Platão ele quer evitar quando ele fala sobre esse cuidado que se deveria ter com o que é dito pelos poetas. Porque o que ele quer evitar é que as pessoas não sejam... ele quer evitar que as pessoas sejam induzidas ao erro e sejam induzidas ao engano. Então ele fala que o mais importante aqui, para se fundar essa estrutura do indivíduo, é cuidar do que é dito pelos poetas, tomar cuidado para que a gente não seja influenciado por concepções errôneas, porque isso vai realmente dificultar muito aqui essa Constituição e ser um indivíduo e preservar esse indivíduo, constituir e preservar esse indivíduo seria a coisa mais importante que a gente tem aqui para fazer nessa vida. Até porque, segundo a concepção platônica, tem algo em nós que permanece, que não parece com a morte. E esse algo que permanece é o indivíduo. Então, a única coisa que a gente levaria aqui dessa existência é essa Constituição. Então, por isso, seria tão importante aqui a gente tomar cuidado para não sermos influenciados por concepções errôneas. Então, ele fala que, por exemplo, o Pitágoras, ele deixou um exemplo de vida, tanto que existe um modo de viver que se chama de pitagórico. Já o Homero não, ele não deixou isso, não existe um modo de viver homérico. Então, se o Homero ele realmente soubesse o que é a melhor forma de viver, ele teria deixado um exemplo de vida atrás de si, e não meras palavras. Aí, gente, tem uma parte que eu acho muito bonita, que ele fala aqui, que é assim: a lei diz que o que há de mais belo é manter a maior calma em meio aos infortúnios e não sentir ira, porque não é evidente o que é bom ou mal em tais situações, nem se no futuro haverá um ganho para quem sofre dificuldades, e que não vale a pena levar muito a sério nenhuma das coisas humanas. E ainda, nessas situações, o sofrimento vem e se interpõe como um empecilho ao que bem depressa devia vir ajudar-nos. Isso que viria nos ajudar aí é a reflexão. Então, quando a gente coloca aí o sofrimento na frente da experiência, ele impede que a reflexão venha nos ajudar. E é muito o que... é uma síntese, né, do que ele vem dizendo aqui ao longo desse livro inteiro. E aí ele vai falar ainda sobre o mito de Glauco. Glauco, ele era um pescador e o Glauco caiu no mar. E aí ele ficou irreconhecível, porque grudou um monte de detritos nele, grudaram conchas, algas, ostras, cascalho, areia. Então o Glauco ele ficou irreconhecível. E nós também seríamos como esse Glauco, porque nós também caímos em um mar, nós caímos em um oceano da matéria. A gente veio para cá, para essa existência, e a gente está achando que nós somos um monte de coisas. Grudou um monte de coisas em nós. Nós estamos achando que nós somos isso e nós não somos isso. Para a gente se reconhecer de verdade, para a gente saber quem nós somos mesmo, a gente primeiro teria que tirar aí esse monte de detrito, esse monte de lixo, esse monte de coisas que grudou em nós, para depois nós sabermos
qual é a nossa verdadeira natureza. E aí, por último aqui, ele vai falar sobre o mito de Er. Mas antes de falar sobre o mito de Er, eu vou ler aqui um trecho que é quase uma conclusão aí desse mito de Er, e para a gente identificar depois isso no mito. Vamos lá então. Cada um de nós, deixando de lado os outros estudos, deve cuidar principalmente de tornar-se um investigador e um aprendiz desse estudo, para ver se um dia será capaz de aprendê-lo e encontrar quem o faça capaz e sábio, podendo discernir entre uma vida nobre e uma vida má, e escolher, na medida do possível, sempre e em todas as situações, o que é o melhor. Assim, raciocinando a partir de tudo isso, será capaz de escolher, com os olhos voltados para a natureza da alma, a pior ou a melhor vida, chamando de pior a que leva a tornar-se mais injusta, e de melhor a que a leva a tornar-se mais justa. A tudo mais ela renunciará, pois vimos que, em vida ou depois da morte, essa é a escolha mais eficiente. Então, vamos ver aqui, vou falar agora sobre o mito de Er, aí vamos ver se a gente consegue identificar aqui que estudo é esse que o Platão fala, que a gente deveria esforçar por se tornar um investigador e um aprendiz. De que é que ele está falando aqui? Vamos ver se a gente identifica isso no mito de Er. Então, ele faleceu em uma guerra, só que o corpo dele ficou intacto. E aí foi levado para um lugar maravilhoso e lá ele recebeu a missão de observar tudo que acontecia lá nesse lugar. Então, nesse lugar que ele foi, tinha 4 aberturas. Tinha 2 aberturas no céu e 2 aberturas na terra. E as almas que morriam chegavam lá nesse lugar, iam para esse lugar. E existiam juízes ali que julgavam essas almas, e as almas que tinham sido boas entravam pela entrada da direita no céu, e as que tinham sido más entravam pela entrada da esquerda na terra. E aí ele ficou observando aquilo ali, as almas entravam e tinha outras almas que saíam pela outra entrada, ou seja, pela esquerda no céu e pela direita na terra. E essas almas que saíam, elas se cumprimentavam, elas conversavam. Tinha algumas almas que saíam esquálidas de tanta dor e sofrimento que elas passaram na terra. E tinha outras almas que saíam esplêndidas de tanta beleza, de tanto bem-estar que elas viram, que elas passaram lá no céu. E aí elas contavam que tinha sido uma caminhada de 1000 anos. E aí nessa caminhada elas colhiam os frutos das suas ações na terra e elas pagavam 10 vezes pelo mal cometido. E aí essas almas, elas iam ainda para um outro lugar, onde estavam as filhas da necessidade, as moiras. Láquesis representava o passado, Cloto representava o presente e Atropos representava o futuro. Então, nesse lugar onde estavam as filhas da necessidade, essas almas iam escolher a sua próxima vida. Tinha um profeta ali que retirava as vidas dos joelhos de Láquesis. Ele pegava vários modelos de vida e espalhava lá pelo lugar. E essas almas eram sorteadas, então elas ficavam em uma determinada ordem para escolher sua próxima vida. Mas os modelos de vida que eram espalhados eram muito mais do que o número de almas. Então, assim, mesmo a alma que tivesse sido escolhida por último, ela teria a possibilidade de escolher uma vida simples e moderada. E os modelos de vida eram assim, tinha modelos que eles eram exagerados, né? Por exemplo, muita riqueza, ou muita pobreza, ou muita saúde, pouca saúde. E eles tinham os modelos que eram também o meio termo. Então, o melhor para essas vidas seria escolher algo assim, algo que ficasse no meio termo. Mas elas
muitas vezes escolhiam conforme a sua última experiência. E, por exemplo, tinha gente que veio do céu, mas que não tinha a virtude em si mesmos. Eles tinham a virtude como hábito, porque eles viveram em uma cidade bem governada, não passaram por grandes dificuldades, não tiveram que passar pelo teste, né, assim, que vem do trabalho duro. Eles não tiveram que passar por isso, eles não passaram por um treino que veio de um trabalho árduo. Então eles tinham uma virtude mais por hábito mesmo. E aí eles não tomavam cuidado na hora de escolher a vida e acabavam escolhendo uma vida que representaria perigo para si próprios. Já as almas que vieram da Terra, elas tinham mais precaução, porque como elas passaram por muitos sofrimentos, elas já assim evitavam, né? Elas já pensavam mais em evitar um perigo futuro. E aí essas almas escolhiam ali sua próxima vida, e as filhas da necessidade, elas iam tecer a trama da próxima vida de cada uma dessas almas. Então, a Láquesis, ela dava o Dêmon, que é, né, tipo um anjo da guarda, não é demônio, é tipo um espírito guardião que iria acompanhar essa alma nessa vida. A Cloto, ela tornava imutável o que a alma escolheu, e aliás, a Cloto, ela confirmava ali o destino daquela alma, e a Atropos é que tornava isso imutável. Então essas filhas da necessidade ali teciam essa trama da próxima vida em uma fusaiola que tinha 8 globos girantes. Então esse mito aqui de ele é muito simbólico e é muito místico também. Eu não vou entrar nisso. Eu vou falar mesmo assim só sobre o que eu acho mais importante mesmo dele pra gente. E aí depois que essas almas, né, escolhiam ali a vida, elas iam ainda para um outro lugar. Elas iam para a planície do rio Letes, que significa esquecimento, e elas passavam por um terrível calor sufocante. E aí elas acampavam, elas dormiam acampadas às margens do rio Ameles, que significa descuidado, negligente. Então, apesar de elas estarem com muita sede, elas tinham que tomar cuidado para não beber muito daquela água, porque aquela água ia representar o esquecimento, ia fazer elas esquecerem de tudo que elas passaram. E aí as almas que não tinham reflexão, elas bebiam sem moderação daquela água e se esqueciam de tudo. E aí depois ainda elas passavam por um terremoto lá e precisavam ir para um lugar alto, que depois disso elas iriam renascer. Então foi isso o que viu, e aí ele recebeu a missão de voltar e de contar aos homens essa história. E quando dá o 12º dia que o tinha falecido, ele já tá lá em cima da pira já, porque eles vão queimar ele, né? Vão cremar ele. E aí ele vai e acorda. Ele ressuscita com essa missão de contar aos homens esse mito. E aí o parágrafo final da República é o Sócrates falando assim com Glaucon, que é com quem ele está dialogando ali nesse último livro. Ele fala assim: assim, Glaucon, o mito foi preservado, não se perdeu e nos salvará. Se nos deixarmos persuadir por ele, faremos uma boa travessia do rio Letes e não macularemos nossa alma. Persuadidos por mim e convencidos de que nossa alma é imortal e capaz de suportar todos os males e todos os bens, e que manteríamos sempre a caminhada para o alto e nos dedicaríamos totalmente à justiça, e com ela à sabedoria, para que estejamos bem conosco e com os deuses, enquanto permanecermos aqui mesmo e depois que recebermos os prêmios pela justiça, como os vencedores que vão recolhendo à sua volta, seríamos felizes não só aqui, mas também na caminhada de 1000 anos de que falamos. Gente, esse é o último trecho da República.
E assim, não foi fácil para mim falar sobre esse livro, sabe? Apesar de eu já ter lido ele umas 3 vezes, há uns 3 anos atrás eu tinha lido, eu tinha feito todo um resumo dele no livro, tanto que o meu livro, ele é todo, não sei se dá pra ver aí, não sei se vai dar pra ver, mas o meu livro, ele é todo escrito, porque eu já tinha feito isso há uns 3 anos. Então eu achei que seria fácil falar sobre a República. Mas não foi. Por quê? Porque é realmente algo muito profundo. Isso aqui é ensinamento, é aprendizado, é reflexão para transformar a nossa vida. Então, por isso, né, eu acredito que eu não conseguia aí fazer de forma tão rápida, mas isso não importa, né? Porque o que importa é a inspiração que isso nos dá, é a força que isso nos dá pra gente persistir, pra gente perseverar nessa transformação, que realmente não vai acontecer de uma hora para outra. Mas assim, eu fico feliz, né, se assim como a mim mesma, assim como eu consegui aqui inspirar a mim mesma a permanecer nessa busca, eu fico feliz também se eu tiver conseguido aqui inspirar alguém ou, né, ou mais de uma pessoa a também persistir nesse estudo, a continuar a se manter firme aqui nessa busca, que com certeza a gente não vai realizar isso de uma hora para outra. Isso aqui é aprendizado para uma vida inteira. Mas com isso, a gente tá aqui criando o nosso indivíduo, que é isso, que é a única coisa, é o único bem que a gente vai carregar aqui de se realmente, né, existir uma outra vida, se realmente a gente não perecer, isso é uma hipótese, né? Como o Sócrates fala lá na Apologia, existem duas hipóteses, duas possibilidades que podem acontecer depois da morte. Ou pode ser um sono sem sonhos, ou realmente pode continuar essa existência, essa nossa essência pode continuar de outras formas. E se essa segunda hipótese estiver verdadeira, o que a gente está fazendo aqui, que é criando, né, fundando esse nosso indivíduo e mantendo isso, é o que de mais importante a gente poderia fazer nessa vida. Então é isso, eu agradeço aqui a companhia e eu queria só dizer que logo quando eu comecei a fazer a República e eu estava muito assim inspirada a fazer isso em conjunto com Beethoven, que é um compositor que eu gosto demais da conta, eu queria, né, colocar a Nona Sinfonia junto com a República, mas eu não tinha muita noção assim de o quanto isso seria realmente compatível, o quanto faria tanto sentido unir aqui uma coisa com a outra. Aí depois, estudando mais sobre a Nona Sinfonia, eu fui vendo que ela trata muito do que é dito aqui na República também. Não vou aprofundar nisso aqui agora, porque senão levaria muito tempo, mas assim, em conclusão, em resumo, o que eu vejo? Eu acho que o Sócrates, o Platão aqui na República, ele está falando muito mais sobre a felicidade do que a justiça. Ele fala sim sobre a justiça, mas porque para ele a justiça é algo anterior ainda à felicidade. Porque a felicidade verdadeira mesmo não é essa mera euforia que a gente sente às vezes, né? A felicidade verdadeira, que é algo sereno, que é algo que está profundamente dentro de nós, ela vem dessa unidade. E a Nona Sinfonia, o texto da Nona Sinfonia, inclusive, né, a poesia que está lá, que é de Schiller, ela fala muito sobre isso também. A alegria que ela fala lá é uma alegria que vem da unidade, que vem da fraternidade. Então, no fim das contas, eu acho que fez muito sentido aqui unir a República com
a Nona Sinfonia. E eu gostei muito, né, dessa experiência. Eu espero que tenha sido algo bom para vocês também. Um beijo e até a próxima!